Santo, em fazer com que o Espírito Santo fosse conhecido de um canto ao outro do mundo. Tanto que a experiência que os jovens viveram nos Estados Unidos, lá escondidos, num retiro de um final de semana, de repente borbulhou, pipocou por todos os cantos do mundo, e quase que, ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, pessoas também estavam vivendo a mesma experiência. Nós fomos, de alguma forma, responsáveis, e tanto Papa Paulo VI reconheceu isso, Papa João Paulo II reconheceu isso, João 23, Papa Bento XVI reconhece que a renovação carismática católica tem um papel importantíssimo na difusão, a devoção ao Espírito Santo, a levar a pessoa a entender quem é o Espírito e relacionar-se bem com o Espírito enquanto pessoa. Então, passar agora de uma ação simbólica do Espírito como água, e a gente precisa se apegar a esses símbolos para entender a ação do Espírito, o Espírito como fogo, o Espírito como vento, a brisa suave, mas passar da ação simbólica para compreender o Espírito como uma pessoa com quem nós temos que nos relacionar, com quem nós temos que nos comunicar, com quem nós precisamos ter um relacionamento muito íntimo, porque Ele é o santificador, Ele é o restaurador, Ele é quem transforma as nossas relações. Então, o entendimento dessa noite é que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente faz com uma pessoa, a gente conversa. O relacionamento com uma pessoa, ele vai crescendo à medida em que nós temos uma amizade. Quanto mais eu conheço a pessoa, mais vai aumentando a amizade, e aí a gente pode inclusive contar os segredos. É claro que às vezes com as pessoas a gente se decepciona um pouco. Mas o relacionamento que se dá com o Espírito Santo não decepciona de forma alguma a vida do ser humano. O Espírito é mestre de vida interior, portanto ele pode ser o nosso primeiro diretor espiritual, nos ensinar o caminho da santidade. O Espírito conhece a profundeza, esquadrinha a profundeza do ser humano, conhece o nosso íntimo. Não há pessoa melhor agora, nesse momento, com quem nos relacionamos. A pessoa do Espírito Santo, que nos conhece profundamente. Então não mais como uma pessoa esquecida da Santíssima Trindade, mas a pessoa lembrada, atuante, presente em nós, que nós somos responsáveis e recebemos uma herança, e essa herança tem que ser transmitida para os outros, a herança da graça do Espírito Santo que foi derramada sobre nós em plenitude nesse tempo, que segundo a profecia de Joel, tudo o que nós estamos vivendo hoje, Joel 3 profetizou que o Espírito seria derramado em profusão, em abundância, sobre todo o ser vivo. Isso era a característica da inauguração do tempo messiânico. Qual é o tempo messiânico? O tempo em que a nossa história de salvação chegou ao ponto mais alto. É o evento Jesus de Nazaré. Portanto, no tempo messiânico, na vinda primeira de Jesus, todos nós fomos presenteados com a graça extraordinária do Espírito Santo. É presente de Deus, é desprendimento do coração de Deus para a minha e para a sua vida. Então é preciso entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Os símbolos todos que nós encontramos no Primeiro Testamento e em toda a doutrina da Igreja nos levam a compreender a ação do Espírito Santo em toda a face da terra na vida da humanidade. Mas o passo seguinte é mais do que entender a ação do Espírito, é relacionar-se com o Espírito, é viver segundo o Espírito, pautar todas as ações segundo o critério do Espírito. O relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo é exatamente esse. O relacionamento que nos leva a um comprometimento com toda a obra salvífica de quem o Espírito Santo é o protagonista na vida da igreja. Então veja aqui, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos relacionando melhor. Mas mais do que conhecer para se relacionar melhor, nada melhor do que fazer uma experiência pessoal com aquele que é uma pessoa. Quando a gente faz uma experiência pessoal com o Espírito Santo, a gente entende também que a ação do Espírito na vida da pessoa não é privilégio de um ou de
podemos ser conduzidos pela graça do Espírito Santo. O tempo pascal nos leva a tomar posse, inclusive, desse presente que Deus quis nos dar mediante ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é a concretização de toda a obra salvífica, sem dúvida alguma. Mas para que nós cheguemos a tomar posse definitivamente dessa salvação, sem perdê-la, é preciso ser conduzido pela graça do Espírito Santo. Portanto, a proposta hoje é entender o Espírito Santo como pessoa e relacionar-se com Ele como pessoa. Ter um relacionamento íntimo com o Espírito para crescer na vida que é conduzida pela graça do Espírito Santo. Durante toda essa semana, São João, no seu Evangelho, nos trouxe uma palavra fundamental para que entendamos a ação do Espírito e nos relacionemos com Ele enquanto pessoa. Desde o diálogo fecundo de Nicodemos com Jesus, e que Jesus vai respondendo já, dizendo aquilo que é essencial, quando Nicodemos acaba até reconhecendo quem é Jesus, dizendo que de fato ele vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele está fazendo se não vem de Deus. E Jesus escuta essa conversinha de Nicodemos e imediatamente diz: necessário que vai nascer de novo. Mas Nicodemos nem estava falando disso. Mas Jesus já quer logo dizer: necessário que vai nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer se eu já sou velho? Porventura eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como é que vai acontecer isso? Mas Jesus não está falando de um nascimento humano. O nascimento humano já tinha acontecido. Agora é um nascimento sobrenatural. A ressurreição garante para nós exatamente isso. Um nascimento sobrenatural. Quem vive de vida sobrenatural, ou seja, conduzido pelo Espírito Santo, vive melhor. O novo nascimento que é a proposta de Jesus para Nicodemos, e que depois ele insiste por mais 3 ou 4 vezes no Evangelho, é o que é fundamental para a vida de todo homem e de toda mulher, para a vida de todo cristão, para a vida da sociedade inteira. Porque quando o Primeiro Testamento falava da vida do Espírito Santo, sobretudo nos Salmos, dizia: o Espírito Santo seria enviado para santificar e renovar toda a face da terra. Isso quer dizer que a solução para a transformação da nossa sociedade passa pelo critério do Espírito Santo. O Espírito Santo, acolhido por nós, e depois espalhado pelo mundo, com as nossas atitudes, com a nossa vivência, é capaz de mudar a estrutura da sociedade. O novo nascimento é a resposta. O Pentecostes é a resposta para a vida da nossa sociedade. Até que a gente vai entendendo um pouco um termo que nós já estamos falando há muito tempo nos nossos grupos de oração, e talvez você tenha estudado pela Canção Nova, pela TV Século XXI, que nós estamos querendo semear uma cultura de Pentecostes. Mas semear uma cultura de Pentecostes não significa semear só aqui no nosso canteiro, não. Porque é uma graça que Deus deu em plenitude para toda a humanidade. Cultura é aquilo que fica impregnado na vida e no coração do ser humano. Cultura é aquilo que fica presente e que nós nos lembramos em todos os momentos. Porque faz parte da vivência de um povo. A cultura é exatamente isso. Faz parte da vida de um povo. Nós temos a nossa cultura enquanto povo brasileiro. Os outros povos têm todos a sua cultura específica. Inclusive, nós somos chamados até a não respeitar a cultura do outro, porque a cultura é aquilo que define a vida da pessoa, é que define a vida da sociedade. Agora, nós somos cidadãos dessa terra, com os pés aqui nessa terra, mas não temos aqui uma parte definitiva, somos cidadãos do céu. Então a cultura que nos define enquanto pessoa sobrenatural é exatamente essa cultura de Pentecostes, que é a resposta para a vida da nossa sociedade. No meio civil, disse muito que é necessário investir na cultura, porque um homem culto é capaz de viver bem na sociedade.